Olá, hoje a gente vai estar falando sobre flebite por acesso venoso. Então, o que é a flebite, né? A flebite é a inflamação de uma veia. A gente vai falar dos três tipos de flebite: flebite química, mecânica e a infecciosa. Quando a gente se fala de flebite, a gente precisa entender o quê? Que a flebite é uma inflamação, né? E não uma infecção. Então, quando o paciente refere para você que tá com dor, que o acesso tá doendo, não necessariamente ele perdeu aquele acesso. Então, a medicação tá correndo ali na veia, mas essa medicação, ela pode ser uma medicação que não foi diluída corretamente, então ela tem uma osmolaridade maior ali, ou o pH dessa medicação é um pH alto, ou essa medicação é uma medicação vesicante que vai irritar ali a pele do paciente. Então a gente sempre tem que ficar atento aí nas queixas do paciente, né? Ver ali se o local ali tá com dor, se tá com edema, se tá com endurecimento ali. Por quê? Porque os sinais da flebite são os principais, aí os 4 principais são dor, calor, rubor e edema, tá? Então, se o paciente tiver com esses 4 sinais aí, a gente já precisa tirar esse acesso desse paciente, tá? E a flebite, ela pode evoluir para tromboflebite. E o que é a tromboflebite? Então, a tromboflebite, ela vai evoluir para mais 2 sinais aí, que é o endurecimento dessa veia aí e um cordão mesmo que vai se fazer aí no caminho dessa veia com o agravante de um coágulo também. Então, o cordão mais o coágulo. Então, para a gente entender o que é a flebite, a gente precisa entender um pouquinho do sistema vascular aí. Então, o sistema vascular, a gente tem as veias, né, que transportam o sangue de volta ao coração e possuem válvulas que impedem o retorno do sangue. As artérias que levam o sangue do coração para o resto do corpo e têm paredes mais grossas e elásticas. E os capilares, que são vasos microscópicos que conectam artérias e veias e permitem a troca de nutrientes e oxigênio. A flebite, então, como a gente já falou, é a inflamação dessa veia, então o paciente ele vai queixar de dor e não necessariamente aí ele vai ter perdido esse acesso, tá? Então ele tá reclamando de dor, por quê? Porque tem um trauma ali na parede da veia. Pode ser esse trauma pelo medicamento mesmo, né? Por fatores mecânicos, então não fixou ali o catéter corretamente, ou o calibre daquela agulha não era um calibre adequado para a veia daquele paciente, ou até dele ficar mesmo mexendo ali e esse catéter ele ficar batendo ali na parede da veia. Então, não necessariamente o paciente vai ter perdido esse acesso para ter essas complicações, tá? E a flebite por infecciosa aí, né? Vai ser por quê? Porque ou não fez a medicação na técnica correta, ou na hora da punção o profissional não higienizou as mãos corretamente e acabou levando algum micro-organismo ali para o paciente, ou a própria flora do paciente, ali da pele do paciente, também causou uma flebite infecciosa. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Então, quando a gente se fala em flebite, a gente precisa falar dos 3 principais fatores, né? Que são os fatores mecânicos, os químicos e os infecciosos. Então, quando a gente fala dos fatores mecânicos, a gente sempre tem que ficar atento ao quê? A fixação desse catéter é importante, porque se a gente não fixa corretamente, esse catéter ele vai ficar solto ali no braço do paciente e vai acabar irritando a parede do vaso, tá?
O catéter que a gente escolheu para funcionar esse paciente, então a gente sempre tem que ficar atento ao que? A anatomia desse paciente. Se a gente pegar um catéter de maior calibre ali para um paciente que já é emagrecido, vai acabar lesando também ali a parede do vaso, tá? Os fatores químicos, que é por conta dos medicamentos, então, medicamento aí que não foi diluído com a diluição correta, ele vai ter uma osmolaridade maior aí, então ele vai ficar mais concentrado, tá? Então isso pode lesar aí a parede do vaso, dar uma irritação aí na parede do vaso. O pH extremo de alguns medicamentos também acaba lesando a parede do vaso, e os medicamentos vesicantes, ou medicamentos que a gente foi fazer nesse paciente e fez rápido demais, também pode lesar a parede do vaso, tá? E os fatores infecciosos, a Anvisa fala que os principais fatores aí relacionados a esses fatores infecciosos são quais? A má asepsia, né? Então foi funcionar aquele paciente e não fez uma asepsia correta. A mão do profissional não fez a higienização correta da mão na hora do preparo dessa medicação ou da punção. Os conectores também, então não fez a higienização dos conectores. A própria flora do paciente também vai acabar levando aos fatores infecciosos. Então, a Anvisa fala que os principais fatores aí são esses mesmos que eu falei. As mãos do profissional, colonização do conector, então é importante fazer a limpeza dos conectores aí de 5 a 15 segundos, com fricção mecânica mesmo aí, para tirar todos os micro-organismos das pontas dos conectores, tá? Sempre lembrar que os conectores, a tampinha macho e fêmea, foi fazer algum medicamento, a gente precisa trocar essa tampinha, tá? E os bioconectores, ele tem a durabilidade de 96 horas, tá? A solução contaminada, também a gente tem que ter o cuidado aí na hora do preparo, disseminação hematogênica, a contaminação ali na inserção, por algum motivo ali, ou até pela flora da pele do paciente. Então, a gente vai falar aí das comparações entre as condições, né? Então, assim, a gente está falando hoje aí sobre a flebite por acesso periférico, né? Mas da flebite a gente pode evoluir para uma tromboflebite e até mesmo para uma trombose, tá? Da tromboflebite para trombose é difícil acontecer? É difícil, mas também não é impossível, tá? Então, quando a gente fala em flebite, tromboflebite, a gente precisa entender que elas se dão aí nas veias superficiais, aquelas veias que a gente consegue visualizar aí, tá? Já a trombose, ela vai se dar nas veias mais profundas ou nas artérias, então ela é numa veia mais profunda aí, como a femoral, a tibial, a poplítea, tá? Então, a flebite e a tromboflebite, a flebite ela tem uma gravidade baixa, né? E a tromboflebite é mais moderada aí. O tratamento delas, tanto da flebite quanto da tromboflebite, vai se dar pelos anti-inflamatórios, pelas compressas mornas, e se o paciente referir alguma dor aí, o remédio para dor, tá? Já a trombose, ela é um tratamento com anticoagulante, precisa de exames mais específicos e precisa de hospitalização também, tá? A tromboflebite, ela pode ter algumas causas aí, tá? Uma dessas causas são os catéteres, né? O uso de catéteres, né? Mas ela também tem outras causas, como lesão nas veias, infecções, aquela imobilização prolongada, ficar sentado por muito tempo, como ir viajar de avião e ficar por muito tempo em uma posição só, também pelas varizes,
tabagismo, obesidade. Então, ela tem algumas causas aí, mas ela pode se dar por conta de um acesso, tá? Já a trombose, ela se dá por problemas de coagulação, imobilização prolongada, tabagismo, obesidade, até os anticoncepcionais também, pela gravidez, idade avançada, hereditária, ela também pode ser hereditária, né? E alterações no fluxo sanguíneo, tá? Então, a trombose, ela pode se dar por essas causas. Voltando e falar um pouco aí sobre a flebite, né? Então, se o paciente está com acesso lá, você viu que o paciente está com acesso, está referindo dor, rubor, calor e edema, a gente precisa tirar esse catéter funcionar em outro membro, tá? Pra gente também não ter as complicações e evoluir aí para uma tromboflebite, que seria um cordão mesmo aí em toda a extensão dessa veia e juntamente com um coágulo, tá? Então, a gente precisa remover o quanto antes aí. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as etapas aí, né? Então, assim, eu vou passar um vídeo, próximo slide aí vai ser um vídeo que eu vou passar para vocês para falar um pouco dessas etapas, né? Então, quando a gente funciona o paciente a primeiro momento, pode ser que a gente não consiga pegar esse acesso e a gente precisa tirar esse gelco aí da pele do paciente. E quando a gente tira esse gelco da pele do paciente, pode acontecer o quê? Aconteceu uma equimose, né? Que é um extravasamento de sangue ali. Então, a gente tirou e aí aconteceu essa equimose. Depois da equimose, pode acontecer o quê? O hematoma, que pode ser em horas ou até em alguns dias aí para aparecer esse hematoma, tá? E aí, a gente tem as infiltrações também. O que são as infiltrações? Eu coloquei lá uma medicação para correr e esse catéter saiu ali da veia do paciente, acabou infiltrando essa medicação, tá? E essa medicação, quando a gente fala em infiltração, é por conta de medicação que não é vesicante, não vai causar nenhuma irritação para aquele paciente, né? Pode causar ali um edema, pode causar dor, pode causar calor ali no local, mas não vai causar irritação, igual medicamentos vesicantes, como lesão na pele, vesícula. Então, não vai causar nenhuma lesão, mas pode se criar ali um edema, tá? O extravasamento já é por conta das medicações vesicantes. Então, o que difere aí a infiltração e o extravasamento? É o tipo de medicação. Um vai ser irritante, o outro não vai ser irritante, tá? Então, o extravasamento é por conta das medicações que são irritantes para a pele daquele paciente e vai causar alguma lesão ali no tecido, tá? A flebite, ela é, aliás, pelos medicamentos, ou por medicamento ou por ação mecânica, né? E vai lesar a parede do vaso. Então, a flebite, a medicação tá na veia, tá? Então, o paciente tá referindo dor porque a medicação tá na veia. Aí, você olha lá, a medicação tá pingando, você fala, ai, mas tá na veia, tá pingando a medicação, né? Mas, na verdade, tá lesando ali a parede da veia, a flebite. Então, o paciente vai reclamar de dor, você vai visualizar ali, vai ter um rubor, calor e edema, tá? E a tromboflebite é uma consequência da flebite. Então, vai ter aí os 4 sinais e mais um cordão mesmo aí, né, em toda a extensão dessa veia, vermelho aí, tá? E também pode ter o coágulo, né, dentro dessa veia aí. Então, a gente vai falar um pouquinho desses processos aí, tá? Who can say where the road goes, where the day flows, only time, and who can say if your love grows as your heart shows, only time. We gotta
Então, a gente tem que ter o cuidado aí na hora que a gente colocar os medicamentos, com as queixas do paciente também, com os hematomas, com as flebites, com as equimoses, as flebites superficiais também. Então, toda queixa que o paciente faz é importante, tá? Então, viu que o paciente apresentou um hematoma aí e referiu dor, a gente sempre vai retirar esse acesso, tá? Então, assim, as infiltrações, o paciente, eu sempre falo que o paciente, quando ele é adulto, já é adulto, ele vai reclamar, né? Vai reclamar que tá com dor, que a medicação não tá correndo, que tá ardendo. Já a criança não, a criança ela não vai reclamar, né? Ainda mais se ela não falar. Se ela não falar, aí que ela não vai reclamar mesmo. Então, assim, a gente colocou a medicação lá, a gente sempre precisa tá atento, sempre lá, ver como que tá essa medicação no braço do paciente, se tá realmente correndo, se tá na veia ali. Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso. Então, é importante a gente estar atento aos sinais e sintomas aí da flebite. Então, o paciente referiu dor, rubor, calor e edema, tá com vermelhidão ali ao longo da veia, tá com inchaço na área afetada, a pele tá quente ao toque, dor ou sensibilidade, sensação de calor, endurecimento da veia ali. E os sinais de alerta, né? Febre repentina, aumento rápido da dor, dificuldade para mover o membro. Então, a gente sempre tem que ficar atento também ao tempo aí desse catéter, tá? Tempo máximo que a Anvisa fala do paciente permanecer com catéter de 72 a 96 horas aí o máximo. Os medicamentos também, então medicamentos irritantes aí, ter o cuidado com esses medicamentos, os antibióticos, quimioterápicos, os eletrólitos de alta concentração aí também. Fatores do paciente também, idade avançada, as condições, né, que esse paciente chega pra gente e o material que a gente vai utilizar, né? Então, sempre tá atento aí a anatomia do paciente, o tempo de permanência que a gente vai deixar esse catéter, se o calibre do catéter tá adequado para aquele paciente. Então, a gente sempre vai pensar em 96 horas, o tempo máximo de permanência, tá? Sempre avaliar a inserção desse catéter também e as trocas dos equipos também são importantes. A prevenção é importante aí, então, para os profissionais sempre realizar a higienização das mãos nos procedimentos, uso de clorexidine alcoólico para antisepsia ou álcool 70%, tá? Então, clorexidine alcoólico a gente usa aí para os catéteres centrais e para o PIC, e o periférico a gente usa o álcool 70%. A troca desse catéter de 72 a 96 horas, uso de catéter de menor calibre aí é importante, tá? As coberturas sempre vai ser cobertura estéril. A gente tem o IV 3000 para o central e para o PIC e o filme transparente para os periféricos. A estabilidade adequada também, a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre a estabilidade do catéter, que é importante, tá? Avaliação sistemática do sítio de inserção, então a gente sempre precisa avaliar. Hoje a gente tem uma escala de Maddox, a gente não usa nenhum tipo de escala na maternidade, mas essa escala ela avalia pelo menos 2 vezes no turno, 2 vezes no turno aí, um plantão de 12 horas, então a gente vai avaliar 2 vezes, uma no começo e uma no final, e ela vai de 0 a 5, então ela vai avaliando aí para ver se o paciente ele tem risco de flebite, tá? A educação contínua da equipe também é importante, e aí a gente vai falar um pouquinho dessa escala. Então, essa escala, ela avalia aí de 0 a 5, como eu falei, né? Onde 0 não existe nenhum risco aí para flebite, então a gente só tá monitorando ali, né? Então a gente chegou no plantão
e acabou avaliando ali e não tinha nenhum risco, tá? Um possível início de flebite, mas ainda o paciente não tá com dor e ele ainda tá mantendo o catéter, a gente só tá observando. O 2, o paciente já tá com dor, rubor, edema, então a gente já tem que tirar esse catéter, tá? E ele já tá com uma dor moderada. O 3, flebite em evolução, tá? Então ele já tá sem o catéter, mas tá com dor aí. O 4 é o início de uma tromboflebite, então ele já tá com dor, rubor, edema e um cordão venoso. E o 5 aí, que é a tromboflebite em evolução, tá? Então, além da dor, rubor, edema e o cordão venoso, ele também pode estar com secreção ali com pus. Então, a prevenção da flebite é importante, então sempre escolher a veia adequada aí para evitar trauma aí durante a inserção do catéter. O tratamento imediato, né? Como eu já falei, primeiro passo aí essencial deve ser a retirada desse catéter, tá? Retirada e funcionar em outro membro aí. Compressa, precisa realizar as compressas, então o tratamento tanto da flebite quanto da tromboflebite que não tenha nenhuma complicação, com compressa, anti-inflamatório e remédio para dor, tá? Elevação do membro reduz também o edema e melhora o retorno venoso, então posicionar aí sempre acima do coração, tá? Os medicamentos vai ser anti-inflamatório, remédio para dor, né, para redução da dor aí, as compressas, e se for uma flebite infecciosa aí, que já tenha pus, secreção, o médico vai avaliar e vai passar o antibiótico, tá? Então, é importante aí o colaborador sempre estar atento aí na diluição adequada dos medicamentos, o tempo de infusão é importante, e a lavagem do acesso, o flush, né? A gente fala que o flush ele tem que ser na técnica de turbilhonamento, né? Turbilhonado aí, porque ele vai eliminar todo o depósito de fibrina que tem ali na ponta daquele catéter, tá? A administração dos medicamentos, então sempre a gente tem que estar atento aí à compatibilidade desse medicamento, a diluição correta, velocidade de infusão é importante também, e o flush com solução salina, tá? Então, sempre quando for realizar o flush é com soro fisiológico. Então, a Anvisa fala no manual de 2017, ela lançou um capítulo aí que fala sobre as medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Então, ela fala em 8 tópicos, né? Pra gente seguir esses 8 tópicos relacionados às infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses tópicos, tá? Então, o primeiro aí é a higienização das mãos, é importante, tá? Então, o profissional, ele sempre, quando for realizar algum procedimento, precisa realizar a higienização das mãos. O segundo tópico é a seleção do catéter e o sítio de inserção. Então, a Anvisa fala que a primeira escolha sempre vai ser a basílica cefálica e a mediana, e a segunda opção sempre vai ser as dobras aí, né? Então, vai ser a região antecubital, evitar as dobras aí, porque é onde o paciente perde mais acesso aí, tá? Então, a gente sempre vai escolher aí o catéter adequado para a veia e para a anatomia do paciente também. Então, 90% dos pacientes fazem uso de algum catéter, né? A gente precisa sempre estar atento aí ao objetivo pretendido, a duração da terapia medicamentosa, a viscosidade do fluido, os componentes desse fluido, tá? Então, sempre lembrar que os catéteres com menor calibre, eles causam menos flebite mecânica e eles vão irritar ali a parede vão irritar menos a parede da veia ali por conta da cânula, tá? E a flebite química é a irritação por conta dos medicamentos mesmo. Então, a gente sempre tem que lembrar aí que os adultos, né,
Então, a gente vai, quando for puncionar o paciente adulto, sempre lembrar que a veia de primeira escolha é a dorsal e a ventral dos antebraços. As veias de membros inferiores não devem ser utilizadas, a menos que seja absolutamente necessário, em virtude do risco de embolias e tromboflebites. Para pacientes pediátricos, selecione o vaso com maior probabilidade de duração de toda a terapia prescrita, considerando as veias das mãos, do antebraço e do braço. Evite a área antecubital. Para crianças menores de 3 anos, também podem ser consideradas as veias da cabeça e, caso a criança não caminhe, considere as veias do pé. Evitar região de flexão, membros comprometidos por lesões como feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já comprometidas, infiltração, flebite e necrose. Áreas com infiltração ou extravasamentos prévios. Sempre que possível, serão levadas as considerações e as preferências do cliente. Então, o terceiro tópico aí que a Anvisa fala é o preparo da pele, né? A gente precisa ter o cuidado na hora do preparo da pele desse paciente, na hora da punção, fazer a asepsia correta aí da pele desse paciente, tá? Na hora da punção, a Anvisa fala que a gente tem 4 tentativas, né, de punção aí, o máximo, né, 4 no total. Então, a gente foi lá, tentou 2 vezes, não conseguiu puncionar o paciente, a gente tenta chamar aí o colega, chamar o enfermeiro para ir lá tentar fazer as outras tentativas de punção, tá? O que a gente não pode ficar fazendo é ficar furando ali o paciente toda hora, 5, 6, 7 vezes. Não, a gente não tá com a habilidade ali naquele momento, a gente chama um outro colaborador que tem uma prática aí maior e que vai conseguir pegar esse acesso, tá? E sempre a gente precisa trocar o catéter. Tentou ali com aquele catéter, não conseguiu, a gente vai trocar e pegar um catéter novo aí, tá? A asepsia a gente precisa fazer com álcool 70% para o periférico e com clorexidine alcoólico 0,5%, tá? Para o central e para o PIC, tá? A gente usa o clorexidine. O PVPI alcoólico 10% a gente não tem na instituição, então não é padrão. O clorexidine ele sempre vai ser movimentos de vai e vem, então para o central e para o pique clorexidine, e o alcoólico sempre vai ser movimentos circulares, de dentro para fora. A estabilização do catéter é o quarto tópico aí que a Anvisa fala, então a gente precisa estabilizar esse catéter para a gente não ter flebite mecânica, né, por conta da manipulação desse catéter que ficou muito solto ali, né, ou até a perda desse catéter. Então, a gente sempre precisa fixar ele com o filme e depois fazer ali a gravatinha ou o chevron, né, a gente faz por cima do filme, tá? E aí, depois a gente vem com a identificação. As coberturas, né? Sempre vai ser o curativo estéreo, que a gente tem na instituição, transparente. E a identificação sempre vai ser com a data, hora, calibre do gel que o profissional que puncionou esse acesso. O sexto tópico aí é o flush e a manutenção do catéter periférico. Então, sempre realizar o flush aí com técnica de turbilhonada, né, de turbilhonamento. Então, o que é a técnica de turbilhonamento? Você vai aspirar ali, vamos falar para o adulto, né? Aspirou lá 5 ml para fazer a lavagem do periférico, do catéter periférico. Você vai, quando você for injetar, você vai injetando de 1 em 1 ml, não num flush contínuo de uma vez. Não, é de 1 em 1 ml. Por quê? Porque tem estudos que mostram que quando você faz a técnica de turbilhonada, né? O depósito de fibrina ou alguma droga precipitada que está ali na ponta desse catéter, ele vai
sendo diluído aí melhor do que um flush contínuo, tá? Então, para catéter periférico, a gente lava com 5 ml. Um central de adulto, a gente lava com 10 ml. E sempre a gente tem que lembrar que os bebezinhos sempre são doses pequenas, 1 ml, 2 ml aí no máximo. A gente tem que ver quanto que tá em prescrição dos bebês, tá? Então, a gente tá falando de adulto, tá? E por que que a gente não pode fazer o flush com água destilada, sempre com soro fisiológico, tá? Então, a água destilada, ela é mais hipotônica, ou seja, menos concentrada do que o plasma sanguíneo e pode causar hiperidratação no paciente, causando consequentemente a redução da concentração de proteína, hematócrito e hemoglobina e do total sérico de sódio, configurando um quadro clínico de hiponatremia e pode causar absorção de água pelas hemácias, causando hemólise. O soro fisiológico ele tem osmolaridade semelhante ao sangue, né? E sempre quando a gente for fazer a lavagem do catéter, a gente precisa fazer com seringa de 10 ml, tá? Porque ele causa, aí ele gera, né, baixa pressão do lúmen do catéter, principalmente para o PIC. O PIC a gente só pode lavar com seringa de 10 ml nos bebezinhos, tá? Então, vai lá fazer a lavagem da extensão com um sorinho com 1 ml ali, com quanto tiver prescrito, seringa de 10 ml, tá? Nunca vai ser outra seringa. O flush, quando a gente fala em flush pulsátil, né, que a gente fala em técnica de turbilhonamento, dá para ver aqui, ó. Quando a gente faz um flush com técnica de flush laminar, fluxo laminar, ainda fica algum depósito de fibrina ali ou drogas precipitadas, tá? E quando a gente faz em técnica de turbilhonamento, a gente vê que já limpa melhor ali o catéter. Então, sempre a gente tem que lembrar que o momento de salinizar vai ser quando? Antes e após a administração dos medicamentos, no intervalo entre os medicamentos, antes e após a administração da NPP, antes e após a coleta do sangue, tá? E sempre quando a gente for salinizar e for fechar esse catéter, a gente tem que fechar com pressão positiva. O que é a pressão positiva? Fui lá, coloquei meu sorinho lá para lavar a extensão lá do catéter. 5 ml, fiz a técnica correta de turbilhonamento e aí eu fui, tirei minha seringa e depois eu fechei. Eu não fiz a pressão positiva, o sangue pode retornar aí, tá? Então, eu fiz o meu soro na minha técnica de turbilhonamento, fechei ali o catéter e aí eu desrosquei a minha seringa, tá? A desinfecção dos conectores também é importante, então sempre quando eu for fazer a limpeza ali, sempre com álcool 70%. E fazer pressão mesmo de fricção ali nas pontas dos conectores, tá? Então, fazer a pressão, a fricção ali de 5 a 15 segundos é importante para tirar todos os micro-organismos que tem ali na ponta desses conectores, tá? Eu vou fazer uma medicação e a paciente está com conector macho e fêmea, eu vou fazer de 5 a 15 segundos. Tirei essa conexão, fiz a minha medicação, tá? E aí eu venho com uma tampinha nova. Agora, o paciente está com bioconector. O bioconector, ele tem validade de 96 horas. Então, vou fazer a higienização de 5 a 15 segundos e não vou tirar o bioconector, porque ele tá na validade ainda, tá? Agora, se ele não tiver na validade, aí a gente precisa trocar esse bioconector. A gente sempre tem que pensar que o bioconector, ele é um sistema fechado, tá? Então, a gente não vai ficar tirando ele para fazer medicação.
Então, os bioconectores, né? Os bioconectores a gente vai utilizar para todos os pacientes, tanto o paciente que tiver com acesso venoso periférico, quanto o paciente que tiver com acesso venoso central. Então, o bioconector, ele tem validade de 96 horas, a gente vai fazer a higienização das conexões, né, desses bioconectores, com álcool 70%. Fez a higienização, a gente vai fazer o medicamento ou vai salinizar esse acesso, tá? Os bioconectores, por ser um sistema fechado, ele não pode ser retirado. Então, as tampinhas macho e fêmea a gente vai utilizar, mas para fechar um equipo, mas as tampinhas macho e fêmea a gente não vai estar utilizando mais para fechar essa conexão, tá? Então, é somente o bioconector que vai ser utilizado. O sétimo tópico aí, que a Anvisa fala, é o cuidado com o sítio de inserção, tá? Então, a gente sempre tem que tá avaliando aí o sítio de inserção para ver se não tem presença de rubor, edema, não tá drenando secreção, se o curativo tá intacto ali. O curativo ele tem a durabilidade aí de 7 dias, mas se o curativo estiver soltando, se estiver molhado, a gente precisa trocar esse curativo antes, tá? Então, a frequência ideal aí de avaliação do sítio de inserção é a cada 4 horas, conforme a criticidade do paciente. Pacientes de qualquer idade em terapia intensiva, sedados ou com déficit cognitivo, sempre a gente precisa avaliar aí de 1 a 2 horas. Pacientes pediátricos, avaliar no mínimo 2 vezes por turno. E pacientes em unidade de internação, avaliar 1 vez por turno. Se a gente começar a utilizar a escala de Maddox, os pacientes de internação, a gente vai avaliar 2 vezes por turno, tá? O 8º tópico aí é a remoção do catéter. Então, o paciente está mais de 24 horas, não está mais recebendo nenhum medicamento, a gente precisa conversar com o médico, para o médico ver se tem a necessidade desse paciente manter esse catéter. Então, a gente sempre tem que pensar que qualquer dispositivo aí que o paciente esteja, dispositivo invasivo aí que o paciente esteja fazendo uso, é um meio de contaminação para esse paciente, tá? Então, se ele não tiver nenhuma medicação e o médico vê a necessidade de tirar, a gente pode remover esse catéter, tá? Vou passar um vídeo para vocês. As principais medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea. A maioria das infecções da corrente sanguínea estão relacionadas ao uso de catéteres centrais. Eles são fundamentais no tratamento de diversas doenças, para a administração de medicamentos, soluções, produtos nutricionais, sangue e hemoderivados por via parenteral. Existem diferentes tipos de dispositivos disponíveis, e a escolha do catéter é realizada com base na avaliação clínica do paciente, no tipo de infusão a ser administrada e na duração do tratamento. Os catéteres centrais não são restritos ao ambiente hospitalar, podendo ser utilizados em atenção domiciliar e ambulatórios, tais como clínicas cirúrgicas, oncológicas e centros de diálise. Estes dispositivos não são isentos de complicações infecciosas, podendo ser contaminados de várias maneiras, pelas mãos dos profissionais de saúde, pelas bactérias da pele do próprio paciente, por meio do sistema de infusão e por infusões contaminadas, ou a partir de uma infecção à distância. Portanto, a infecção da corrente sanguínea associada a catéter central pode ser fatal e envolver um tratamento de custo elevado para o sistema de saúde. Essa é a infecção de maior potencial preventivo, quando as boas práticas para a inserção e manutenção dos catéteres centrais são seguidas. E suas principais medidas de prevenção são divididas nesses 2 momentos: durante a inserção do catéter central e durante a sua manutenção. Durante a inserção do catéter, deve ser utilizado o checklist de verificação das práticas de inserção segura de catéter central. Higienizar as mãos antes da inserção. Realizar a antisepsia da pele do paciente
com gluconato de clorexidina alcoólica maior ou igual a 0,5% por no mínimo 30 segundos e esperar secar completamente antes da punção. Utilizar as precauções de barreira máxima estéril, isto é, luvas e avental estéreis, gorro, máscara e óculos de proteção. Utilizar campo estéril que cubra todo o corpo do paciente, da cabeça aos pés. E realizar curativo oclusivo estéril após a inserção. Durante a manutenção do catéter central, as principais ações preventivas são: higienizar as mãos em todos os momentos de manipulação do dispositivo, usar gaze e fita adesiva estéril ou cobertura transparente semipermeável estéril para cobrir o sítio de inserção, realizar desinfecção das conexões, conectores valvulados e portes de adição de medicamentos com solução antisséptica à base de álcool, com movimentos aplicados de forma a gerar fricção mecânica de 5 a 15 segundos. Apesar do processo assistencial na melhoria dos cuidados em saúde, esta infecção continua sendo uma condição cara, mórbida e letal. Faça sua parte e salve vidas. Então, o vídeo que a gente viu aí foi tudo o que a gente falou, né? Ele falou um pouco dos catéteres centrais também. O nosso foco hoje aqui foi mais a parte do catéter periférico, né? Mas ele falou um pouco aí também do central, tudo que a Anvisa vem falando e vem reforçando o que a gente precisa saber aí, tá? Então, a gente vai terminando aqui a nossa aula, mas eu vou lembrando para vocês que a gente tem o núcleo de segurança do paciente, quem coordena aí é a coordenadora Clariane, da UTI adulto e do ambulatório. Então, ela está coordenando o núcleo de segurança do paciente desde 2019. Então, a gente sempre tem que pensar o quê? Todas as vezes que ocorrer qualquer complicação relacionada a catéteres, deverão ser notificados ao núcleo de segurança da maternidade, tá? Então, a prevenção aí é a chave. A prevenção da flebite por acesso venoso é um componente crucial da assistência segura e de qualidade. Seguir as diretrizes da Anvisa, Corém e COFEM, adotar técnicas adequadas de inserção e manutenção e realizar avaliações contínuas são medidas essenciais. A educação contínua dos profissionais de saúde e a comunicação eficaz dentro da equipe são fundamentais para minimizar os riscos e garantir o bem-estar dos pacientes submetidos à terapia intravenosa, tá? Qualquer coisa, a educação continuada e a educação permanente estão aí à disposição de todos. Muito obrigado.